Eu estava dormindo quando ouvi os gritos. Não eram gritos humanos. Era uma mistura de latidos sufocados e ganidos agudos, como se algo estivesse arrancando o ar dos pulmões dos bichos. Durou uns 20 segundos. Depois tudo ficou em silêncio. Levantei da cama e fui até a janela. A rua estava vazia, iluminada apenas pelo poste perto da praça. A propósito, o meu nome é Roberto. É um nome fictício, e eu estou enviando esse relato para o canal para contar a minha experiência aterradora. Minha casa fica no final da vila, onde começa o caminho de terra que leva para os sítios mais afastados. Daqui, eu consigo ouvir quase tudo o que acontece à noite, e naquela madrugada, o que eu ouvi foi algo aterrorizante. Primeiro começou com um vazio pesado, como se o ar acusasse que algo ruim estava prestes a acontecer. Eu voltei para a cama, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, tentando entender o que tinha acontecido. Não foi um latido de briga, nem de dor, foi outra coisa. Quando amanheceu, a vila inteira já estava na rua. 7 cães tinham aparecido sem vida, todos na mesma noite. Cada um em um lugar diferente, na porta da venda, no pátio da igreja, na entrada da escola e perto do poço. Um deles estava esticado no meio da estrada, com as patas abertas, como se tivesse sido pendurado no ar e largado ali mesmo. Nenhum sangue e nenhum ferimento visível, mas os ossos estavam todos errados. As patas traseiras de um dos cães estava virada para a frente, como se alguém tivesse torcido elas até inverter a articulação. Outros tinham a coluna toda enrolada, formando quase um novelo. O pescoço de um deles estava dobrado para trás, com a cabeça enfiada debaixo da barriga. A polícia veio de manhã, mas não ficou muito tempo. Disseram que devia ser um animal selvagem, talvez uma onça. Recolheram os corpos, anotaram algumas coisas e foram embora. Ninguém acreditou. A gente sabe quando é um ataque de bicho, e aquilo não foi. Passou o dia inteiro e a vila ficou estranha. As pessoas não saíam de casa depois das 7 horas da noite. Ninguém falava muito. Só olhavam para o chão, para os cantos e para as sombras. Eu estava no mercadinho quando o seu Domingos entrou. Ele é um dos mais velhos da vila. Deve ter uns 80 anos. Mora sozinho em uma casa de taipa perto do cemitério. Ele entrou devagar, com a bengala batendo no chão, e pediu uma garrafa de cachaça. Enquanto pagava, ele olhou para mim e disse que precisava me contar uma coisa, mas que se eu quisesse ouvir, que eu poderia ir na casa dele no final da tarde. E eu fui. A casa do seu Domingos cheirava fumaça velha e terra úmida. Ele estava sentado em uma cadeira de madeira, com a garrafa meio vazia na mão. Quando me viu, acenou para mim e pediu que eu sentasse. Ele começou devagar, dizendo que o que aconteceu com os cães não era a primeira vez. Há 40 anos atrás, em um mês de junho igual a esse, 7 animais também apareceram mortos. Na época, eram porcos e galinhas, todos torcidos sem sangue, mas também tinha alguns despedaçados. E na mesma semana, nasceu bebê em uma vila. Ele não disse o nome da família, só disse que a criança nasceu com algo errado. Não era uma deformidade comum, era aqui algo que os médicos não souberam explicar. O pai da criança, um homem calado que trabalhava na roça, sumiu na mesma noite do parto. Ninguém nunca mais viu ele. Seu Domingos parou de falar por um tempo. Tomou mais um gole da cachaça, como se estivesse esperando algo aparecer do lado de fora. Depois, ele disse que o bebê morreu 3 dias depois. E que na noite em que ele morreu, ouviram um uivo vindo do mato. Um uivo que parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. Ele acreditava que o pai não tinha sumido, que ele tinha virado outra coisa e que agora, 40 anos depois, ele tinha voltado para buscar o que era dele. Saí da casa do seu Domingos com as pernas pesadas. O céu estava ficando escuro e a vila já estava silenciosa de novo. Voltei para casa e tranquei a porta. Não liguei a TV, não fiz barulho, só fiquei sentado na sala esperando a noite passar. Por volta das 10 horas, eu comecei a escutar um som. Era algo parecido com um trotar de cavalo, como se algum animal estivesse passando por ali.
Eu pensei que fosse um animal, um jumento ou um boi. Eu fui até a janela e encostei o rosto. A rua estava vazia, mas o som continuava. Vinha de longe subindo devagar. Eu fiquei ali parado tentando ver alguma coisa. O poste piscou 2 vezes. A rua estava completamente escura, só dava para ver o contorno das casas e das árvores. E então, no meio da escuridão, eu vi uma forma. Estava parada no meio da rua, a uns 50 metros de distância. Não era grande. Tinha o tamanho de um homem, mas a postura era meio estranha. Os braços pareciam curtos e ele parecia estar apoiado nos cotovelos. As costas eram todas arqueadas e a cabeça estava virada para trás. Ele não se mexeu, só ficou ali parado com a cabeça virada para mim. Eu não conseguia respirar direito. O meu peito estava apertado. Tentei me afastar da janela, mas o meu corpo não obedeceu. Eu fiquei ali paralisado vendo aquela coisa sem acreditar. E então, a coisa começou a andar. Não virou o corpo, apenas começou a se mover. O som das passadas era pesado, arrastado, como se os pés não levantassem do chão. Ele vinha devagar, mas sem parar. Consegui me afastar da janela e fiquei ali só esperando. Corri para trancar todas as portas e janelas. Verifiquei as janelas, desliguei todas as luzes e sentei no chão da sala, encostado na parede. O som dos passos parou na frente da minha casa. Eu fiquei imóvel, eu não pisquei. Eu ouvi um arranhão na porta. Não era forte, era lento, como se estivesse testando a madeira. Depois outro arranhão, subindo devagar, como se algo tivesse subindo pela porta. Eu fiquei ali rezando baixinho, esperando. Os minutos passaram, talvez horas, e depois aquela coisa simplesmente foi embora. Quando o céu começou a clarear, eu ouvi os passos se afastando. No dia seguinte, 3 crianças desapareceram. Eles saíram de casa de manhã para brincar perto do riacho e não voltaram. A polícia veio de novo, dessa vez com mais gente. Trouxeram cães farejadores, organizaram buscas, mas não acharam nada. Nenhuma pegada, nenhum rastro, nada. Seu Domingos apareceu na praça no final da tarde. Ele estava mais pálido. Disse que sabia onde as crianças estavam. Disse que elas tinham sido levadas para o mesmo lugar onde o pai da criança tinha ido 40 anos atrás. Ninguém quis acreditar, mas também ninguém tinha outra explicação. Ele disse que um lobisomem não matava por matar, que ele levava e que ele guardava, e que quando voltava era para buscar mais. Perguntei onde era esse lugar. Ele apontou para o mato na direção da serra. Disse que tinha uma caverna lá, escondida atrás de uma queda d'água, que ninguém ia lá porque o cheiro era insuportável, que muitas pessoas não entravam porque tinham medo. Eu não quis ir, não sou corajoso, mas também não sou investigador. Mas a mãe de uma das crianças me implorou. Disse que eu era um dos poucos que ainda tinha coragem de sair de noite, que eu tinha visto aquela coisa na rua na noite anterior. Então eu aceitei. Fui com mais 3 homens. Levamos lanternas, facões, uma espingarda velha que o dono da venda emprestou. Saímos no final da tarde, antes do escurecer. O caminho até a serra era longo, cheio de subidas e pedras soltas. Chegamos perto da queda d'água quando o sol já estava quase sumindo. O barulho da água abafava tudo. Não dava para ouvir nada além dela. A caverna ficava atrás da queda, em um canto onde a água não batia. A estrada era estreita, coberta de musgo e lodo. O cheiro era forte, azedo, como carne velha misturada com terra molhada. Entramos devagar. O chão era irregular, cheio de pedras soltas. A luz da lanterna não chegava muito longe. Tudo era úmido e escorregadio. As paredes tinham manchas escuras que pareciam antigas. Andamos uns 50 metros até chegarmos em uma cobertura maior. Ali, o cheiro ficou insuportável. No chão, havia ossos, muitos ossos, de animais e de gente. Estavam todos empilhados de uma maneira estranha. Alguns ainda tinham pedaços de pele grudado. Havia crânios pequenos, costelas, fêmures enrolados com galhos. E no fundo da caverna, encostado na parede, estava ele. Não era humano, mas também não era bicho. Tinha pelos escuros por todo o corpo.
As pernas eram dobradas para trás como se fossem quebradas. Parecia ter 2 joelhos. Os braços estavam apoiados no chão. Ele parecia se apoiar no cotovelo. As suas costas eram arqueadas. Parecia que ele tinha algum problema de coluna. E a traseira ficava empinada. A cabeça era alongada, com o focinho saindo para a frente, e as orelhas caídas e faziam som de palmas. Aquilo parecia sempre olhar para o chão, mas eu percebi que estava olhando para a gente. Ele estava de costas para a gente, mas a cabeça estava virando para trás, e ele olhou para a gente. Os olhos eram amarelados, brilhavam no escuro e não piscavam. Um dos homens gritou e saiu correndo. Outro levantou a espingarda, mas eu segurei o braço dele. Eu não sei porquê, só senti que atirar seria o fim de nós, seria uma péssima ideia. A coisa não se mexeu, ela só ficou olhando para a gente, tentando escolher quem iria atacar primeiro. E no meio de todo esse caos, o milagre. Nós escutamos choros de criança. As crianças estavam lá, estavam vivas, encolhidas no canto da caverna, amarradas com algo que parecia raiz. Estavam sujas e machucadas, mas vivas. A criatura não se mexeu quando nos aproximamos dela. Ela só ficou ali esperando para ver o que iríamos fazer. Cortamos as amarras e pegamos as crianças. Elas mal conseguiam andar. Carregamos elas no colo e começamos a sair. A criatura ainda estava parada, só olhando. Quando saímos da caverna, o sol já tinha sumido completamente. Corremos pela trilha o mais rápido que conseguimos. As crianças choravam, a gente não parava. Quando chegamos na vila, o céu estava negro. Não tinha estrelas e não tinha lua no céu. As crianças foram levadas para um hospital. Os pais choraram. A polícia voltou, mas ninguém quis falar sobre a caverna. Disseram que as crianças tinham se perdido no mato, que ficaram presas em uma gruta, que foi sorte terem sido encontradas com vida. Eu não falei nada, os outros homens também não. Seu Domingos sumiu no dia seguinte. Não deixou bilhete, não avisou ninguém. Simplesmente não estava mais na casa dele. A porta estava aberta. A cadeira onde ele sentava estava no chão. A garrafa de cachaça estava quebrada. E na parede, escrito com carvão, tinha uma frase. Ele veio buscar o que era dele. 2 semanas depois, apareceram mais mortes. Dessa vez foram ovelhas, 12 delas, todas na mesma noite. Todas com os ossos quebrados. E na manhã seguinte, uma mulher da vila deu à luz. O bebê infelizmente nasceu sem vida. Os médicos não conseguiram explicar a causa daquilo. O marido dela sumiu 3 dias depois. Eu ainda moro e ainda ouço aqueles sons estranhos. Ainda vejo as sombras andando pela rua. E sei que ela está lá, esperando, porque o que nasceu errado nunca morre de verdade. Só espera a hora de voltar. E aquele lobisomem está esperando o momento exato para atacar. Talvez ele não nos atacou porque estávamos armados. Ele viu que estava em desvantagem. Não sei por que ele não fez isso. Enfim, eu envio essa história e desejo uma boa madrugada a todos. Olá, Bruno. Eu estava voltando de Curitiba em uma quarta-feira, quase 00:30. A estrada que corta a Serra do Mar estava vazia. Eu estava sozinho em uma moto Yamaha, cortando o silêncio. Tinha chovido cedo, o asfalto ainda brilhava, refletindo o farol e aquele cheiro de terra molhada que subia do chão. Não costumo parar na serra. Quem anda de moto sabe, quanto mais rápido você atravessar, melhor. A gasolina estava no limite e eu tinha esquecido de abastecer antes de sair da cidade. Restava aquela reserva que me dá uns 15 quilômetros a mais, talvez 20 se eu pegasse leve. Decidi desligar o motor em uma descida longa e deixar a moto deslizar sozinha, para economizar combustível, e foi aí que tudo começou. A descida era sinuosa, cheia de curvas fechadas. Desci em ponto morto, só controlando o freio. O vento batia no capacete, mas não era só vento. Era outro som também. Um farfalhar constante vindo do mato. Como se algo grande estivesse se movendo paralelo à estrada. Eu achei que fosse impressão e continuei descendo. Foi na Ponte Velha, aquela de madeira reforçada com vigas de ferro, que eu senti o primeiro arrepio real.
A ponte tem uns 50 metros, passa sobre um riacho que você nem vê à noite. Quando cheguei no meio dela, a moto perdeu o impulso. Eu precisei dar a partida de novo. O motor roncou, mas demorou mais que o normal. 3 ou 4 tentativas, e o silêncio em cada ronco era pesado demais. Finalmente o motor pegou. Eu acelerei a moto e quis sair dali, mas algo me fez olhar para o lado. No meio da mata, a uns 30 metros da ponte, eu vi um par de olhos amarelos brilhantes só olhando para mim. Eles não piscavam, mas se mexiam e dava para perceber que era de algo grande. Eu já tinha visto olhos de animais brilhando no escuro, como gato, cachorro, capivara, mas aquilo era diferente. A altura estava totalmente estranha, era muito alta, e a distância entre os olhos era larga demais, o que significava que era um animal muito grande, fora do normal. Eu fiquei uns 3 segundos olhando para aquilo, acelerando de leve. Depois eu saí dali. Quando eu olhei pelo retrovisor, os olhos ainda estavam lá, parados, só me observando. Eu segui em frente tentando esquecer. Mas uns 2 quilômetros depois, em uma reta longa cercada de eucaliptos, eu vi aquilo de novo, agora do lado direito da estrada, mais à frente como se tivesse me ultrapassado. Eu continuei acelerando, mas a sensação de estar sendo acompanhado não passava. Eu sentia o peso de algo correndo junto no mato paralelo à moto. Cheguei em casa quase 1 hora da manhã. Tranquei a moto, subi para o apartamento e depois de muito tempo eu consegui dormir. No dia seguinte eu comentei com o Tiago, um brother que também anda de moto e conhece bem aquela serra. Ele riu, mas foi um sorriso nervoso. Ele me disse que conhecia a história. Falou que motoqueiros antigos evitavam parar naquela ponte depois da meia-noite. Disse que ali era assombrado e que tem uma criatura que ronda aquela região. Sempre no mesmo trecho, sempre acompanhando o farol, e eu perguntei se era bicho. Ele balançou a cabeça devagar e respondeu que não sabia, mas quem parava para olhar direito nunca mais voltava tranquilo. Muitos diziam que era um lobisomem. Passei a semana pensando nisso. Eu estava com a pulga atrás da orelha. Bem, se era realmente o lobisomem, então por que ele não me atacou? Enfim, na sexta-feira seguinte eu voltei lá. Dessa vez, eu levei um celular apoiado no guidão, como um suporte. Eu queria provar para mim mesmo que era coisa da minha cabeça. Que aquilo não passava de um simples animal que andava pelo mato. Talvez um cachorro, uma onça, ou até mesmo um javali perdido. Saí de casa às 11h30 da noite. A estrada estava ainda mais vazia que da outra vez. Neblina pesada começava a descer, deixando tudo meio fantasmagórico. Eu acelerei até a ponte, parei no meio dela e desliguei o motor. Eu fiquei ali esperando, ouvindo só o vento e o riacho lá embaixo. Nada aconteceu nos primeiros minutos. Pensei em ir embora, mas aí eu ouvi um farfalhar dentro do mato, vindo da esquerda. Era algo grande se movendo devagar no meio do mato. Liguei a lanterna do celular e apontei. No começo, só vi galhos e sombras, mas depois, bem no fundo, aqueles olhos amarelos apareceram de novo. Dessa vez não ficaram parados. Começaram a se mover bem rápido, como se a coisa estivesse se erguendo. Os olhos subiram e ficaram a uma altura de mais ou menos 1,90 m. O meu corpo inteiro travou. Eu não conseguia me mexer. Aquela coisa parecia estar descendo a ribanceira. Então eu ouvi aquela respiração pesada, como se ele tivesse corrido muito. Eu pude ver claramente a silhueta de alguma coisa muito estranha. Tinha um corpo humanoide, mas ao mesmo tempo parecia um animal. A cabeça era semelhante à de um lobo. Era algo muito estranho. Liguei a moto na primeira tentativa. Por puro milagre, eu acelerei e saí dali sem olhar para trás. Mas no retrovisor, eu vi que aquela coisa começou a correr atrás de mim, em 4 patas, de uma maneira furiosa. Acelerei a 80 por hora. Os olhos continuavam sempre paralelos, sempre na mesma velocidade. Mas em uma curva fechada, eu quase perdi o controle. Reduzi a velocidade e foi aí que eu percebi que a coisa não estava só correndo. Ela estava ganhando terreno. Os olhos estavam mais próximos, muito mais próximos. Dava para ver agora que não era só um par de olhos vermelhos. Era um animal muito grande, algo enorme e peludo,
mas com uma forma muito sobrenatural. Acelerei de novo, entrando em uma subida. A coisa continuou e não cansava, não parava. Foi quando, para minha sorte, eu entrei em uma reta cheia de postes antigos que iluminava tudo. E finalmente aquela coisa desistiu de me perseguir. Os olhos desapareceram de repente. Eu continuei acelerando até sair da serra. Só parei em um posto de gasolina a uns 20 quilômetros depois. Eu estava suando frio. O frentista perguntou se eu estava bem. Eu não respondi. Eu apenas abasteci e fui embora. Parece muito clichê, mas passar por uma experiência como essa é algo totalmente assustador. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Cheguei em casa, peguei o celular e fui assistir a gravação, mas na verdade eu nem consegui gravar de tão nervoso que eu estava. Apenas escuridão, vultos e mato se mexendo. Não deu para gravar nada. No outro dia, eu mandei um WhatsApp para outros motociclistas perguntando sobre aquilo, sobre se alguém já tinha visto aquela coisa. Muitos me disseram que sim, que já foram perseguidos por aquela criatura. Inclusive, um deles sofreu um acidente após ser derrubado da moto por aquela besta. Muitos disseram ser um lobisomem e que é muito perigoso passar por ali depois da meia-noite, principalmente naquele trecho da ponte. Enfim, depois dessa experiência, eu nunca mais me atrevi ou tive coragem de passar por ali à noite. Muitas pessoas no grupo de motoqueiro disseram que, nos anos 50, um jagunço que trabalhava para um coronel da região foi acusado de trair o patrão. Tentou fugir pela serra, mas foi pego. O castigo foi cruel. Amarraram ele em um buraco cavado perto da Ponte Velha, cobriram com terra até o pescoço e deixaram ele lá. Disseram que ele levou 3 dias para morrer. Gritava, implorava, mas ninguém foi buscar. Quando finalmente silenciou, taparam o resto e nunca mais falaram nisso. Só que, segundo os moradores antigos, ele não morreu quieto. A raiva dele ficou. E ele meio que fez um pacto com coisa ruim para se vingar. E com o tempo começaram os relatos. Gente que passava pela ponte tarde da noite ouvia aqueles gritos abafados vindos do chão. Outros que viam vultos enormes correndo entre as árvores, sempre acompanhando quem passava. Algumas pessoas disseram que aquilo pode atacar, outras vezes não. Que de uma certa forma ainda está buscando vingança pelo que fizeram com ele. Olá, Bruno, e a todos do canal. O que vou relatar aconteceu recentemente. Foi no ano de 2014. Bem, para resumir, eu tinha acabado de entrar na caminhonete quando ouvi a voz da minha mãe me chamar do brejo. Isso aconteceu em uma terça-feira, por volta das 6:30 da tarde. O sol já estava baixo, mas ainda dava para ver bem ao redor. Eu estava carregando as últimas caixas de mandioca que tinha arrancado mais cedo, suado, com as costas doendo. A minha mãe tinha morrido em março daquele ano, de câncer. Eu enterrei ela no cemitério de São João do Cariri, a 40 minutos dali. A voz veio clara do lado esquerdo da propriedade, onde o terreno desce e forma aquela área alagada que a gente sempre chamou de brejo. Ela me chamou pelo meu apelido, Zeca. Não foi grito, foi um tom normal, como quem está chamando alguém para jantar. Parei com a mão na porta da caminhonete. O motor ainda estava ligado. Eu fiquei olhando para o brejo. Tinha neblina subindo, coisa comum naquela época do ano. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, o cansaço ou a saudade. Essas coisas que a gente sente e tenta empurrar para baixo. Entrei na caminhonete e fui embora. Mas na quinta-feira aconteceu de novo. Dessa vez eu estava consertando a cerca que dividia a minha propriedade da do seu Genésio, o meu vizinho mais próximo, que mora a uns 3 quilômetros dali. Era fim de tarde, mas o céu estava mais fechado. Chovia fino, aquela garoa que molha devagar, mas atravessa a roupa. Aí eu escutei de novo do brejo aquele som. Zeca, vem cá. Eu virei rápido. A voz tinha vindo da beirada do brejo, onde tem uns pés de ingazeiro. Não dava para ver nada por causa da chuva e da neblina, mas eu juro que aquela voz era dela. O tom, a respiração, tudo. Eu larguei o alicate no chão e fiquei parado. O meu coração batia forte. Pensei em ir até lá. Cheguei a dar 2 passos, mas alguma coisa me segurou. Não foi medo,
Foi um instinto. Aquela sensação de que você não deve fazer o que está pensando em fazer. Voltei para casa mais cedo naquele dia. No sábado, eu escutei aquela voz 3 vezes. A primeira foi de manhã, quando eu estava tirando água do poço. A segunda foi na hora do almoço, enquanto esquentava a comida. A terceira foi de noite, quando eu já estava deitado. Dessa vez veio mais perto. Parecia que estava do lado de fora da janela do meu quarto. Zeca, abre aqui. Eu fiquei deitado olhando para o teto. Fiquei quieto até o sono vir, sabendo que não ia ser uma boa noite de sono. No domingo de manhã eu fui até a casa do seu Genésio. Ele estava no quintal mexendo em uma pilha de lenha. Um homem magro, de uns 60 e poucos anos. Eu cumprimentei ele e perguntei se podia conversar. Ele viu que eu estava sério e mandou eu sentar em uma cadeira de plástico. Contei para ele o que estava acontecendo. Eu não escondi nada. Disse que era a voz da minha mãe, que ela estava me chamando do brejo, que estava acontecendo quase todo dia. Seu Genésio olhou para o chão e, quando terminei de falar, ele disse que aquele brejo na minha propriedade sempre foi o lugar evitado, desde antes de eu comprar o terreno, desde antes do dono anterior e desde sempre. Ele disse que quando era criança, nos anos 60, já se falava que não era um lugar bom para passar a noite. Não por causa do bicho, não por causa de lama, mas sim por causa de outra coisa. Seu Genésio contou que um homem foi enterrado vivo ali. Era um capataz, um escravo, não se sabe muito bem. O que se sabe é que isso foi há 40 anos atrás, quando a região ainda era dominada por coronéis e disputas de terra. Esse homem tinha matado gente, tinha feito barbaridades, e quando foi pego resolveram não dar um tiro nele. Cavaram um buraco no brejo e jogaram ele lá dentro, ainda respirando, e cobriram de terra devagar, enquanto ele gritava. Dizem que demorou horas até o silêncio. Depois disso começaram as histórias assombradas. Gente que ouvia choro vindo do brejo, gente que via vultos, mas o pior, segundo o Genésio, era o que acontecia com quem morava perto. Os moradores que moravam ali perto relatavam coisas estranhas e perturbadoras. Segundo o seu Genésio, ele disse que conheceu uma mulher chamada Aparecida que morava em um sítio próximo dali nos anos 80. Ela começou a ouvir vozes do marido falecido chamando ela do brejo. No começo era perfeita. Depois de alguns dias começou a ficar estranha. Palavras fora de ordem, como se alguém estivesse tentando imitar. Dona Aparecida não aguentou, mudou dali. Vendeu tudo e foi embora para Campina Grande e nunca mais voltou. Eu saí da casa do seu Genésio com uma sensação estranha, muito assombrado. Passei o resto do domingo trancado em casa. Não saí para trabalhar, não fui até o brejo, eu fiquei sentado na sala, rezando. A voz não veio de novo naquele dia, e eu fiquei aliviado e ao mesmo tempo desconfiado. Era como se ela soubesse que eu tinha ido atrás de informação. Na segunda-feira voltei a trabalhar. Tinha que cuidar da plantação e não dava para ficar parado. Passei o dia inteiro no campo, longe do brejo. Não ouvi nada. Quando a tarde começou a cair, eu voltei para casa. Tomei banho, jantei e estava me preparando para dormir. Só que a voz voltou de novo. Só que dessa vez não era mais igual. Zeca, vem cá. A entonação parecia estranha. Parecia que alguém estava repetindo as mesmas palavras. Como se fosse um estrangeiro tentando imitar o nosso idioma sem saber o que está dizendo. Aquela voz me perturbou a noite toda. Eu não consegui dormir. Ficava meio que rondando o sítio. Uma hora vinha da esquerda, outra hora vinha da direita, e às vezes parecia vir bem ao lado da janela. Foi uma sensação muito estranha e aterrorizante. Eu tinha trancado tudo, tenho certeza absoluta. Sempre tranco todas as portas e janelas quando vou dormir ou quando tenho que sair de casa. A situação ficou insuportável e eu não aguentava mais aquilo. Eu tinha que tomar alguma providência. Aquela voz, ou sei lá o que fosse aquilo, ficou me perturbando até o amanhecer. Na manhã seguinte, eu fui até a cidade e chamei o padre. Eu disse tudo o que estava acontecendo. A igreja ficava em São João do Cariri. O padre se chamava Augusto. Contei para ele o que estava acontecendo. Ele disse que ia comigo até o sítio para ver. Voltamos juntos naquela tarde. O padre Augusto
Trouxe água benta, um terço e uma Bíblia. Estacionamos perto da casa e descemos. Ele olhou ao redor, depois para o brejo. Disse que sentia algo pesado no ar. Disse que o lugar tinha uma presença estranha, como se algo não devesse estar ali. Caminhamos até o brejo, na verdade até a borda do brejo. O chão estava molhado e a vegetação era densa. Padre Augusto começou a rezar, jogando água benta ao redor. Fiquei ali atrás observando tudo quieto. Então ouvimos a voz de novo. Zeca veio do meio do brejo, onde a vegetação era fechada. O padre Augusto parou de rezar e ficou olhando para mim. Ele também tinha ouvido. A voz veio de novo, mais alta e mais distorcida. O padre voltou a rezar mais alto dessa vez. Jogou mais água benta. A voz parou e o silêncio voltou. Tudo parecia estar calmo por alguns minutos. Quando voltamos para casa, o padre Augusto me disse que eu precisava sair dali. Disse que o que estava no brejo não era minha mãe. Era algum tipo de espírito possessor, algo maligno. Ele aconselhou a vender o sítio e ir embora. Mas eu não fui. Não porque eu fosse corajoso, mas simplesmente eu não tinha para onde ir. Aquele sítio era tudo o que eu tinha. A minha vida inteira estava lá. Meu trabalho, minha rotina, a minha história. Eu não podia simplesmente largar tudo e sair. Então tomei uma decisão. Eu decidi que ia ignorar, ia continuar vivendo ali, mas ia evitar o brejo. Não ia mais trabalhar perto daquela área. Não ia mais olhar para lá. Ia fingir que nada estava acontecendo. E por algumas semanas funcionou. A voz continuou, mas menos frequente. Vinha de vez em quando, sempre de noite, sempre chamando o meu nome, mas eu não respondia. Não ia até lá. Ficava dentro de casa com as portas trancadas, esperando o amanhecer. Foi então que eu liguei para o seu Genésio e pedi ajuda. Disse que não aguentava mais. Ele veio até o sítio com mais 2 homens. Um deles era um benzedor. Ele entrou na casa e olhou ao redor. Depois olhou para o brejo. Ficou ali parado um tempo só observando. Então voltou e disse que não podia fazer nada. Disse que o que estava ali era antigo demais e muito forte. Disse que a única coisa que eu podia fazer era ir embora. Mas antes de sair, ele me deu um conselho. Disse que se eu realmente precisasse ficar, eu deveria evitar responder. Não importa o que a voz dissesse, não importa como soasse. Eu não deveria responder, porque responder era aceitar, dar permissão para aquilo entrar na minha casa. E desde aquele dia é o que eu tenho feito. A voz continuava quase toda a noite. Às vezes era a minha mãe, às vezes foi a voz do meu irmão que mora em Recife e está vivo. Outra vez foi a voz da minha ex-mulher. Eu sempre ignorei e passei a rezar todas as noites. E por alguma razão desconhecida, esse fenômeno simplesmente parou de acontecer. E eu voltei a ter paz no sítio onde eu moro. Boa noite. Minha tia Neuza sempre foi uma mulher descrente da vida, criada no sertão da Paraíba. Ela aprendeu desde cedo a lidar com o sol forte, seca, animais peçonhentos e o silêncio pesado do mato. Não era do tipo que se assustava com barulho de bicho à noite ou sombra na parede. Ela mesma me contou essa história surpreendente que eu estou prestes a compartilhar com vocês. Em 1988, ela morava em um sítio pequeno, herança do meu bisavô, perto de uma cidadezinha chamada Cuité. Era localizada em uma zona rural e a estrada era de terra batida. Tinha a casa, um curral com 3 vacas, um galinheiro e uma horta que ela mesma mantinha, irrigada com água da cisterna. A vida era muita calmaria, ela gostava. Dizia que o silêncio fazia bem para a cabeça. A casa era velha, de tapa com telhas de barro e chão de cimento. Tinha 3 cômodos, uma sala, uma cozinha e um quarto. Era uma casinha bem simples, humilde, mas para ela era de bom tamanho. Neuza tinha o hábito de dormir com as janelas sempre fechadas, mas sem trancar, porque o calor era muito, e ela precisava deixar o ar circular. Naquela época, ela estava com 42 anos. O trabalho rendia pouco, mas dava para viver. Ela acordava cedo, cuidava dos bichos, trabalhava o dia inteiro e dormia cedo também. Foi em uma terça-feira, no começo de junho. A noite tinha esfriado mais que o normal.
e ela até tinha colocado um cobertor fino por cima do lençol. Dormiu bem até mais ou menos 2 horas da madrugada, quando acordou de repente. Ela disse que estava sonhando quando ouviu uma voz dizer no sonho claramente que ela tinha que acordar agora. Era uma sensação estranha, como se alguma coisa estivesse errada. Era um som baixo, mas constante. Vinha de fora, da direção da estrada. No começo ela pensou que fosse vento, mas não era. O som era diferente. Parecia um murmúrio, muitas vozes juntas, mas abafadas como se viessem de longe. E junto com o murmúrio havia passos, muitos passos. Neuza ficou parada escutando. O som foi ficando mais alto e mais próximo. Ela sentiu o coração acelerar. Levantou bem devagar, descalça mesmo, e foi até a janela do quarto. Encostou o ouvido na madeira, tentando ouvir alguma coisa. O murmúrio continuava, e agora ela conseguia perceber que era um canto. Não era música conhecida, não era forró, não era reza de terço. Era outra coisa, parecida com latim, mas ela não tinha certeza. Com cuidado, ela abriu uma fresta da janela só para ver. O que ela viu fez ela travar de medo. Na estrada de terra, bem em frente ao portão do sítio, passava uma procissão. Não era gente comum. Eram dezenas de pessoas caminhando em fila, todas vestidas de branco. Não era branco limpo de roupa nova. Era um branco sujo, encardido com manchas escuras que podiam ser de terra ou de outra coisa. Roupas muito antigas. Lembrava muito roupas de enterro, daqueles mortos que usavam décadas atrás. Vestidos compridos das mulheres, ternos largos nos homens, chapéus de palha e alguma coisa na cabeça. Eles caminhavam devagar, sem pressa, não conversavam entre si, só cantarolavam aquela música estranha, bem baixo, que não dava para escutar nada. Era como se estivessem cantando por obrigação e não por vontade, e carregavam tochas. Mas não eram tochas normais. O fogo não era amarelo, não era laranja, era azul. Um azul claro, quase fantasmagórico, que não iluminava direito. Parecia que a luz sugava a escuridão em vez de afastá-la. As tochas tremiam nas mãos deles, mas o fogo não soltava fumaça. Não fazia barulho, era só aquela luz fria e estranha. Neuza ficou na janela sem entender o que era aquilo. Queria fechar a fresta, mas estava muito curiosa. A procissão continuou passando, eram muitas pessoas. Ela tentou contar, mas desistiu. Devia ter umas 50 pessoas ou talvez mais, todas iguais. Todas com aquele andar estranho e aquele olhar fixo para a frente. Nenhuma olhava para o lado, nenhuma olhava para casa. Todas seguiam em frente, em direção ao cemitério que ficava a uns 2 quilômetros dali, na saída da cidadezinha. O canto continuava. Ela não entendia as palavras, mas a sensação que dava era de tristeza. Uma tristeza profunda, antiga e sem consolo. Era como se aquelas pessoas estivessem presas naquele caminhar eterno, sem poder parar e sem poder descansar. E então, quando a procissão estava quase terminando, uma das figuras parou. Neuza sentiu sangue gelar. A figura estava no meio da fila entre as duas pessoas. Era uma mulher, ou pelo menos parecia ser uma mulher. Vestia um vestido branco, comprido, e o cabelo estava preso em um coque. Ela parou de andar e virou a cabeça devagar, olhando diretamente para a janela. Neuza não conseguiu ver o rosto direito. A luz das tochas não chegava até ali, mas ela viu os olhos, 2 pontos escuros e fundos. Olhos que não piscavam, olhos que eram totalmente negros. Algo totalmente sobrenatural. A mulher ficou ali parada por alguns segundos olhando. As outras figuras continuaram andando, passando por ela, como se não percebesse que tinha alguém parado ali. O canto continuava. Os passos também continuavam, mas aquela mulher ficou ali imóvel, olhando para Neuza. Até que, sem pressa, ela virou a cabeça de volta para a frente e voltou a andar. Se juntou à fila e seguiu com os outros como se nada tivesse acontecido. Neuza fechou a janela de uma vez, trancou, empurrou a cômoda que ficava ao lado, encostando na parede, como se aquilo fosse impedir alguma coisa. O coração dela batia tão forte que doía no peito. As mãos tremiam sem parar. Ela ficou ali parada, encostada na cômoda, só ouvindo aquela procissão se afastar. O murmúrio foi diminuindo aos poucos. Os passos também foram sumindo, até que tudo voltou ao normal.
Mas ela não voltou para a cama. Ficou ali sentada até o sol nascer. Quando amanheceu, ela esperou mais um pouco. Esperou a luz ficar bem forte. Esperou ouvir o canto do galo. Esperou o barulho das galinhas no quintal. Só então ela destravou a janela, afastou a cômoda e saiu para fora. Ela foi direto para a cozinha. Ela fez um café, mas não conseguiu beber. O estômago estava embrulhado. Sentou na cadeira da sala e ficou ali, olhando para a porta da frente, pensando se devia abrir ou não e ir até a estrada. Demorou quase 1 hora para tomar coragem. Quando finalmente abriu a porta e saiu, o sol já estava alto. O dia estava claro e quente. As vacas mugiam no curral. As galinhas ciscavam perto da cerca. Tudo parecia exatamente como sempre foi. Ela caminhou até o portão devagar, olhando para o chão, procurando alguma coisa. Pegadas, marcas de tochas, qualquer sinal de que aquela procissão realmente tinha passado ali. Mas não havia nada. A estrada estava lisa, sem nenhuma pegada. Nem marcas de pés, nem sandálias, nada. Era como se a procissão não tivesse passado ali. Como se tudo tivesse sido um sonho ruim, um pesadelo. Mas ela sabia que não foi. Neuza ficou ali parada no portão por um tempo, olhando para a estrada vazia. Ela voltou para dentro de casa. Ela estava tão atordoada que mal conseguia se concentrar no seu trabalho. Foi uma sensação muito estranha, uma experiência aterradora. Ela nem conseguiu comer. No dia seguinte, ela foi até a cidade. Precisava contar para alguém, mas não aguentava mais guardar aquilo sozinha. Foi na casa da dona Ritinha, uma senhora bem idosa, que morava na rua principal e conhecia todo mundo na região. Elas eram amigas. Neuza contou tudo, a procissão e as roupas brancas, e aquele canto em latim muito estranho. Dona Ritinha ouviu tudo em silêncio. Quando Neuza terminou de falar, a velha então disse. Ela disse para Neuza que tinha visto a procissão das almas. A procissão das almas penadas, especificamente. Disse que era uma coisa antiga, muito antiga, que acontecia de vez em quando em lugares afastados onde a terra ainda guardava memória de sofrimento. Disse que aquelas almas estavam presas entre o mundo dos vivos e dos mortos, cumprindo penitência pelos pecados que cometeram em vida, e que elas caminhavam sempre na mesma noite, sempre no mesmo horário. Dona Ritinha explicou que a procissão era um aviso. Quando alguém via, significava que a morte estava próxima, que alguém da comunidade ia morrer logo, e a alma dessa pessoa seria convidada a se juntar à fila, mas quem via a procissão se salvava. O aviso servia para isso, para a pessoa se proteger, rezar e se preparar. Mas tinha uma coisa pior. Se uma das almas parasse e olhasse diretamente para quem estava vendo a procissão, isso significava que a pessoa tinha sido escolhida. Não era um aviso, era um convite, e quem recebia o convite não tinha como recusar. Neuza ficou pálida, perguntando o que podia fazer. Dona Ritinha disse que só tinha um jeito. Ela precisava fazer uma promessa grande, difícil e dolorosa. Algo que mostrasse que ela estava disposta a sofrer para se livrar do convite, e precisava cumprir a promessa até o fim sem falhar. Neuza perguntou que tipo de promessa seria. A velha disse que ela saberia, que o coração dela ia mostrar o caminho. Neuza voltou para casa naquele mesmo dia. Ficou pensando na promessa, pensando no que podia fazer, pensando na mulher que tinha parado e olhado para ela. Na madrugada do terceiro dia depois da procissão, aquele barulho a acordou de novo. Era uma batida forte na porta da frente. Ela ficou deitada sem se mexer. A batida continuou umas 3 vezes. Ela esperou e estava tudo em silêncio, e então ouviu passos do lado de fora da casa, circulando bem devagar. Neuza se levantou, pegou o terço que ficava pendurado na cabeceira da cama e começou a rezar baixinho. Os passos continuaram, deram volta completa na casa e pararam na janela do quarto. De repente, ela escutou batidas na janela do quarto. Ela não abriu, só continuou rezando. Os passos foram embora. No dia seguinte, ela foi até a cidade de novo. Procurou o padre da igreja matriz, contou tudo. Ele ouviu com atenção e disse que ia benzer a casa dela naquele mesmo dia. Ele foi até o sítio, levou água benta, incenso e fez orações por todos os cantos da propriedade. Disse para Neuza que ela precisava ter fé
e que devia acender uma vela todo dia, de manhã, de tarde e à noite, e rezar 3 ave-marias. Ela fez tudo direitinho, mas na madrugada do 4º dia ela ouviu de novo. Dessa vez não era batidas, era canto, o mesmo canto baixo e sussurrado sem vida. Vinha de fora da estrada, mas estava mais perto do que antes, muito mais perto. Neuza não levantou, ficou na cama apertando o terço, rezando sem parar. O canto continuou por quase 1 hora e depois foi embora. Foi quando finalmente amanheceu. Na frente do portão na terra tinha uma marca de pé descalço, grande e funda, como se alguém tivesse ficado ali, parado por muito tempo. Ela pegou um balde de água benta que o padre tinha deixado e jogou em cima da marca. A terra chiou, soltou uma fumaça fina e cinza que subia sem parar. A marca sumiu. Naquela tarde, Neuza foi até a cidade novamente. Dessa vez ela foi na casa do seu Zé Carmo, o dono da fazenda mais próxima. A fazenda ficava a uns 3 quilômetros do sítio. Seu Zé era um homem de uns 60 e poucos anos. Era um homem que tinha um bom humor. Além disso, ele tinha terra, gado e dinheiro. Era respeitado na região. Neuza queria avisar a ele. Queria contar sobre a procissão e sobre o aviso. Mas quando chegou na fazenda, a mulher dele disse que seu Zé tinha saído cedo e não tinha voltado. Ela esperou um pouco, mas ele não apareceu. Resolveu ir embora e voltar no dia seguinte. Só que no dia seguinte, ela não precisou voltar, porque naquela mesma noite seu Zé do Carmo foi encontrado sem vida. Ele tinha ido sozinho para o celeiro no fim da tarde para fechar o gado. A mulher dele estranhou quando ele demorou. Foi quando decidiram procurar. Encontrou ele caído no chão de barriga para cima, com os olhos abertos, fintado no teto. Chamaram o médico da cidade. Ele veio, examinou o corpo e disse que tinha sido parada cardíaca. Não tinha ferimento, não tinha marcas, nada. Só o coração que parou de bater. Mas a mulher de seu Zé contou uma coisa estranha. Quando ela achou o marido, ele estava com o rosto tranquilo. Não parecia assustado e não parecia ter sentido dor. Estava em paz, como se tivesse simplesmente aceitado o que tinha acontecido. E na mão dele apertado, tinha um pedaço de tecido branco, velho e sujo, do tipo que se usa em mortalhas. Neuza soube da morte no dia seguinte, quando foi na cidade. A notícia da morte dele já tinha se espalhado. Todo mundo comentava. Seu Zé era forte, saudável, nunca teve problema de coração. Ninguém entendia. Menos ela. Ela entendeu perfeitamente. A procissão tinha passado, o aviso tinha sido dado, e seu Zé tinha sido escolhido. Neuza voltou para o sítio e cumpriu a promessa que tinha feito. Não sei qual foi a promessa. Ela nunca contou. Só disse que foi difícil, que doeu, mas que ela cumpriu até o fim. E que desde então nunca mais ouviu o canto, nunca mais viu passos na estrada, nunca mais sentiu o cheiro de terra molhada. Ela viveu no sítio por mais uns 15 anos. Depois se mudou para a cidade para ficar mais perto da família. Vendeu a terra, vendeu os bichos e vendeu tudo. Nunca mais passou por aquela estrada de noite. E sempre quando alguém perguntava o porquê, ela só dizia uma coisa: quem vê uma procissão uma vez, pode ver de novo. Da segunda vez, pode não ter promessa que salve. Boa noite. Meu avô sempre dizia que o interior guarda segredos que a cidade esqueceu e que tem coisas que a gente não mexe porque sabe que não deve. Ele repetia isso desde que eu era criança, mas só entendi daquela verdade no ano de 1995, quando voltávamos da feira na cidade vizinha. A estrada de terra estava seca, levantando poeira, como toda vez faz quando algum caminhão ou carro passa. Era o final de tarde, aquela hora em que o sol começa a se pôr no horizonte. A carroceria ia cheia de sacos de farinha, feijão, algumas ferramentas que meu avô tinha mandado consertar e algumas galinhas amarradas que ciscavam nervosamente no fundo. Eu estava no banco do carona, com a janela aberta, sentindo o vento quente bater no meu rosto e trazendo aquele cheiro de mato seco misturado com terra molhada. Conhecia aquela estrada de cor. Passávamos por lá toda semana, às vezes 2, dependendo do que precisávamos fazer na cidade. Era uma estrada tranquila, cercada de cerca viva de um lado e pastagem do outro, com algumas árvores espalhadas e o canto dos pássaros começando a mudar tudo.
Meu avô dirigia devagar como sempre, respeitando cada curva. Foi logo depois da segunda porteira, aquela que fica perto do pé de jatobá grande, que vimos o cachorro. Estava sentado bem no meio da estrada, ocupando a faixa inteira. Era preto, completamente preto, sem nenhuma mancha sequer. Ele era magro, mas não daquele jeito de cachorro abandonado que a gente vê nas estradas. Era magro de uma forma diferente, como se o corpo dele fosse mais alto e comprido que o normal. As patas da frente pareciam longas demais. A cabeça era ereta e o focinho apontado na nossa direção. Ele simplesmente estava ali, parado, nos olhando. O meu avô pisou no freio. O caminhão foi perdendo velocidade até parar completamente a uns 20 metros antes daquele animal. A poeira que vinha atrás passou por nós. Quando a poeira baixou, o cachorro continuava lá na mesma posição, sem ter mexido um centímetro. Eu olhei para o meu avô esperando que ele buzinasse ou que descesse para enxotar o bicho. Mas ele não fez nada disso. Ele estava segurando o volante com as duas mãos. O rosto dele sempre foi queimado pelo sol e cheio de rugas, de tanto trabalhar na vida, mas ele estava pálido. Eu vi uma veia têmpora dele pulsando rápido. Fiquei quieto porque aprendi desde pequeno que quando um adulto fica assim, sério e tenso daquele jeito, a gente não pergunta nada. O cachorro não latia e não fazia nada. Ele só ficava ali encarando a gente, ele nem rosnava. Ficava sentado com aqueles olhos, e aqueles olhos, mesmo de longe, tinham uma luz sobrenatural estranha. Brilhava muito no escuro. Não brilhava como olhos de um cachorro normal. Meu avô soltou o volante devagar, engatou a marcha ré e começou a voltar. O motor reclamou um pouco, porque não era comum fazer isso com o caminhão carregado, mas ele não ligou. Foi dando ré devagar, olhando pelo retrovisor, enquanto o cachorro ia ficando cada vez menor na estrada à nossa frente. Perguntei por que ele não buzinava, por que não passava, mas a minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Meu avô não respondeu. Continuou voltando até encontrar um desvio em uma estrada lateral que nem mesmo eu sabia que existia. Era uma estradinha que ficava escondida entre as árvores. Era mais estreita, cheia de mato dos dois lados e claramente pouco usada. Os galhos raspavam na lateral do caminhão e as galinhas lá atrás começaram a cacarejar mais alto e nervosas. Seguimos por aquele caminho durante muito tempo. Devia ser uns 3 quilômetros a mais do que a rota normal. Passamos por dentro de uma fazenda que eu não conhecia, com o portão de entrada sem tranca, só encostado mesmo. Depois atravessamos um riacho raso, a água batendo nas rodas e molhando parte do caminhão. Meu avô dirigia concentrado em silêncio absoluto, como se estivesse calculando cada metro. Quando finalmente voltamos para a estrada principal, já estava quase escuro, aquela escuridão rápida do interior que cai de uma vez só. Meu avô acelerou um pouco mais do que o normal, e só quando avistamos as primeiras luzes da nossa propriedade lá na frente, ele pareceu relaxar os ombros. Estacionou o caminhão perto do paiol e ficou parado um tempo, com as mãos ainda no volante, respirando fundo. Eu esperei. Dava para ouvir as cigarras começando seu coro. De dentro da casa dava para ouvir a minha avó mexendo nas panelas para o jantar. Foi aí que ele virou para mim e disse que na roça a gente aprende desde cedo a reconhecer o que não é natural. Ele disse que aquela coisa não era um cachorro, que era o diabo. Disse que existem coisas que aparecem no caminho, principalmente em fim de tarde, ou no começo da noite, ou em pleno meio-dia, que parecem animais comuns, mas não são. Cachorros que ficam parados no meio da estrada, olhando e esperando. Cachorros que não latem, que não correm e que não agem como um cachorro normal. Segundo meu avô, aquilo não era um cachorro. Era algo maligno, e se passássemos por ele, ele começaria a nos perseguir e talvez poderia nos fazer algum mal. Contou que conheceu um homem muitos anos atrás que ignorou um cachorro assim e passou direto com a carroça. O animal não saiu da frente. Foi atropelado, mas quando o homem desceu para ver, não tinha nada embaixo das rodas, nada de sangue e nenhum corpo. Só um silêncio estranho e um cheiro forte de terra revirada. O homem voltou para casa, mas depois ele começou a sentir uma fraqueza nos ossos, uma dor que não passava com nenhum remédio, nem com benzedeira. Em 3 meses ele estava acamado e em 6 ele faleceu. Os médicos disseram que era uma doença desconhecida, algo que consumia o corpo de pouco a pouco.
consumindo de dentro para fora. Meu avô falou que esses cães, esses guardiões, recebem nomes diferentes dependendo da região. Alguns chamam de ossanha, outros de cão da meia-noite, outros ainda de guardião do mato. O nome não importa, aquilo vem de um lugar que não é bom. Aquela noite não consegui jantar direito. Eu fiquei pensando naquilo. Fiquei pensando como o meu avô, que sempre foi corajoso, que já enfrentou cobra, onça, tempestade e tudo mais que a roça pode oferecer, ficou branco de medo só de ver aquele bicho. Nos dias seguintes, sempre que passávamos por aquela estrada, eu olhava para o lugar onde o cachorro tinha aparecido. Nunca mais eu vi ele de novo. Mas também eu nunca mais vi meu avô passar por ali no fim de tarde. Ele sempre ajustava os horários para passar de manhã ou quando o sol ainda estava alto. E se por algum motivo precisávamos ir mais tarde, ele pegava o desvio sem pensar duas vezes. Bem, esse é o meu breve relato, eu espero que vocês tenham gostado, tenham todos uma ótima noite. E é isso aí, galera, esses foram os relatos de hoje. Espero que você possa ter desfrutado de cada relato. Obrigado a você que envia o seu relato para que eu possa narrar aqui no canal. Se você deseja fazer o mesmo, o endereço de e-mail está aqui na descrição desse vídeo, em que você pode enviar o seu relato ou a sua história. Peço que você possa deixar o seu like, é muito importante. E antes de terminarmos, quero mandar um salve muito especial para Maria Oliveira, de Fortaleza, no Ceará. Um abraço para Erani, de Sobral, no Ceará. Um abraço para Rui Pereiras, de Portugal. E um abraço para Luiz Daniel, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Me diz aí de qual cidade você está me acompanhando para que eu possa mandar um salve ou um abraço para você aqui em um dos vídeos. Claro que obviamente não vou conseguir mandar para todo mundo, mas pelo menos vou deixar um likezinho e um coraçãozinho no seu comentário. Convido que você possa ver a playlist que vai aparecer na sua tela agora com os melhores relatos de terror aqui do canal Ao Som de Chuva. E convido você a conhecer o novo canal parceiro, o Cangaço Assombrado. O link vai estar aqui na descrição. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.